maneira como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem ouvido o clamor do nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor vai continuar cuidando de nós. Te agradecemos porque Jesus vive e por isso nós podemos crer no amanhã. Tira, Pai, de qualquer coração aqui, qualquer ansiedade, qualquer preocupação, nós possamos descansar no cuidado do Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. Obrigado, Deus, pela vida do Mike, pela vida da Duda, por esses aniversariantes dessa semana. Obrigado, Deus, porque a Tua misericórdia tem sido renovada na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, por essas vidas tão preciosas. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor continue sendo o Deus da vida de cada um deles. Obrigado, Deus, pelas crianças, cada uma delas, que a palavra do Senhor continue sendo semeada e cuidada em cada uma dessas vidas. Peço que o Senhor abençoe a vida daqueles que não estão aqui hoje porque estão enfermos, gostariam de estar, mas não estão. Nós oramos pedindo que o Senhor restabeleça a saúde dessas pessoas, que o Senhor seja o Deus que sara na vida deles e que em breve eles possam estar aqui celebrando conosco. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor trouxe o pai do Chester para casa, o Senhor trouxe a Kátia, o Senhor trouxe o Célio. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para cá. Obrigado, Deus querido, porque estamos aqui hoje, nesta tarde de domingo, de primavera. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem sido um Deus todo-poderoso, Deus El Shaddai, na vida de cada um de nós. Obrigado pelo dízimo, pela oferta. Obrigado porque nós podemos participar das causas que não são nossas, nas causas de outras pessoas. Obrigado pelo privilégio de podermos ajudar. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós aqui, nos dê, Deus, mais condições para que possamos participar mais e ajudar mais. Participar, Deus, nas causas que o Senhor tem abençoado. Nós queremos abençoar aquilo que o Senhor tem abençoado. Obrigado, Deus querido, pelo trabalho, pelo pão de cada dia que tem chegado honestamente à nossa mesa. Obrigado pela provisão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós temos para te agradecer e aquilo que nem lembramos de agradecer, nós te colocamos diante do Senhor com um coração agradecido. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, boa classe, Deus abençoe os professores também. When this time of desperation, all we'll know is doubt and fear. There is only one foundation. We believe, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and they give it on new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection and is coming back again. We believe. So let our faith be more than Adam's, greater than the songs we sing, and our weakness and temptations. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found in every realm.
hands and the here and now. Let love invade, let the church live loud. You got to say we believe that the gates of hell will not prevail, for the power of God has turned the veil. When you know you love, you never fail. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back again. Amém, amém. Obrigado. Vocês mais uma vez abençoaram muito. Eu gostaria de continuar conversando a respeito do assunto que nós começamos no primeiro domingo desse mês de abril, que termina hoje. Então, hoje é a quinta parte de uma série que nós estamos chamando de Me Deixa Louco. E isso está relacionado com aquela situação das pessoas que nos irritam, que esticam o elástico da nossa paciência até arrebentar. Pessoas que nos tiram do sério. E nós vamos hoje retomar esse assunto. Eu quero aproveitar os minutos que nós temos tentando lidar com este subtema, que é escapando da armadilha de querer agradar a todos. Isso tem a ver com o medo da rejeição e com o vício da aprovação que algumas pessoas têm. Eu quero começar lendo uma carta que, por motivos óbvios, é anônima. E é uma carta muito séria e muito honesta. Caro pastor, esta série Me Deixa Louco está me ajudando muito, mas há uma área onde eu sempre fico infeliz. É o medo da rejeição. Isso também confunde os meus relacionamentos. Para ser honesto, eu tenho tanto medo de ser rejeitado que deixo as pessoas abusarem de mim. Isso afeta o que eu digo, o que eu uso, o que eu faço, e afeta também a comida que eu como. Eu odeio isso, mas eu não sei como mudar. Por toda a minha vida eu tenho me preocupado sobre o que as outras pessoas pensam sobre mim. Quando eu era uma criança pequena, eu rapidamente aprendi que certas coisas trariam o sorriso e a aprovação dos meus pais e de outros adultos. Então, quando eu comecei na escola primária, a aprovação dos meus amigos transformou-se na coisa mais importante da minha vida. Agora, estou na faculdade, mas eu nunca me libertei desse medo de ser rejeitado. Eu ainda vivo minha vida com base na aprovação dos outros. Eu realmente lamento por isso. Na maioria das vezes eu sei a coisa certa a fazer. Eu só tenho medo de fazer isso, me preocupando com o que os meus amigos vão pensar. Porque eu não consigo lidar com a desaprovação. Tenho opiniões, mas sempre medo de expressá-las. Lembro-me de uma vez que você disse que o medo de compartilhar a sua fé é, em parte, um sinal de que você quer agradar as pessoas, que você é controlado pelas opiniões dos outros. Isso é verdade. Eu estou cansado de dizer sim às pessoas só porque tenho medo de dizer não. Eu estou cansado de me preocupar muito com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu estou cansado de ser manipulado e usado. Mas em muitos aspectos a culpa é minha. Às vezes sinto que nem sei quem sou. Eu sou apenas uma coleção das expectativas dos outros. Mais uma vez, obrigado, que Deus te abençoe. Essa é uma carta, então, muito honesta, e a pessoa é muito admirável por ter escrito isso. Nós temos aprendido, lembrado das palavras de Jesus, do Senhor Jesus, em João capítulo 8, versículo 32, se não me engano, que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um grande problema que nós temos é nos depararmos
com as nossas próprias verdades. Nós fazemos vista grossa, nós deixamos de lado e não confrontamos as nossas questões mais íntimas e mais pessoais. A pessoa, quando escreve um texto como esse, traz à tona uma verdade e esse é um passo para a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Mas existem algumas verdades dentro de nós que nós temos dificuldade de confrontarmos, de lidarmos com elas. E esse é um assunto que não faz parte só da vida de uma determinada pessoa. Muitas pessoas vivem essa dura realidade de querer agradar as outras pessoas. Vivem com medo da rejeição. Ou então, o vício disso que nós estamos chamando de querer agradar a todas as pessoas. E hoje nós vamos lidar com esse assunto. Eu gostaria de ler com vocês esse texto de Provérbios 29, versículo 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas. Vamos ler juntos? Quem teme, mas quem... Provérbios 29 e 25. Essa palavra armadilha é muito importante. Ela é traduzida em algumas versões como laço, em outras versões como cilada, em outras versões como incapacidade. Então, quem teme ao homem cai em laços. Quem teme ao homem entra em situações de incapacidades. Quem teme ao homem cai em uma cilada. Mas quem confia no Senhor está seguro. E hoje nós vamos, então, lidar com esse assunto. Vamos ver por que o medo da rejeição, o querer agradar as outras pessoas é uma armadilha, é uma cilada, é um laço. E o mais importante, como escapar desse laço? Qual é o antídoto para esse veneno? Qual é a resposta? Como é que nós podemos resolver esse problema? Mas o que eu gostaria de deixar claro antes de respondermos essa primeira questão, por que querer agradar as pessoas é um laço, é uma armadilha, eu gostaria de deixar claro que querer agradar as pessoas, a princípio, é um sentimento legítimo, que não existe... Obrigado, Sara. Não existe um problema em você querer agradar seu pai, sua mãe, seu marido, a sua esposa. Nós somos, inclusive, incentivados a fazer isso. Jesus, por exemplo, disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo também, como amamos a nós mesmos. E amar não é você dizer que ama, mas é você expressar isso através de atos de bondade, de respeito. Então, querer agradar as outras pessoas, a princípio, não é algo negativo, é um sentimento legítimo. O problema é que todo dom e outros sentimentos legítimos, mal conduzidos, mal utilizados, pode se transformar em algo ruim, algo nocivo. Isso é muito importante. Isso pode acontecer, por exemplo, em um desejo legítimo, que é o desejo de se alimentar. Se alimentar é ok, mas você pode conduzir isso de um jeito ruim e isso se transformar num problema. Você querer ser aprovado pelas pessoas, ser amado pelos seus amigos, pelas pessoas com quem você convive, é algo bom. Mas isso pode se transformar em um vício, em uma dependência. E isso pode ser algo negativo para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Isso pode e tem se transformado em um dos destruidores de felicidade. Existem pessoas infelizes porque elas vivem em função do que os outros pensam e querem. Você pode viver essa realidade e nunca ser tudo aquilo que Deus gostaria que você fosse. Você vive tentando ser aquilo que seu pai gostaria que você fosse, a sua mãe gostaria que você fosse, seu marido, a sua esposa, e você nunca tenta ser tudo aquilo que Deus gostaria que você fosse. Isso é muito importante, nós devemos levar muito a sério esse assunto para que possamos experimentar a vida abundante que Deus nos deu. Uma pessoa que vive só para si, que não pensa nas outras pessoas, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa narcisista. Uma pessoa que não se... existe um texto que eu gostaria de compartilhar, está em Filipenses 2,4, que nos incentiva também a pensar nas outras pessoas. Nos diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E esse mesmo texto continua dando o exemplo de Jesus, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumiu a forma de servo. E morreu por nós e fez tudo o que fez por cada um de nós. Então, você querer expressar amor e ter das pessoas aceitação e aprovação não é algo totalmente ruim, mas pode se transformar em algo negativo, em algo ruim
nas nossas vidas. Nós temos que, então, lidar com esse assunto, porque existem dois extremos. O extremo é conduzir isso de forma negativa, e o outro extremo é ser uma pessoa egoísta, uma pessoa narcisista, um sociopata, uma pessoa que, como esses que existem por aí, estão explodindo os prédios, estão matando as pessoas. Os terroristas são sociopatas, de uma forma ou de outra. Nós devemos, então, tomar cuidado com esses extremos. E eu gostaria de hoje poder dividir essa mensagem com o pastor Miguel Ângelo, que já pregou aqui em nossa igreja. Ele é um amigo querido, é pastor na cidade de Salvador e está aqui passando uns dias conosco, pastor da comunidade Família da Graça. Eu quero convidá-lo agora para vir aqui e ele vai nos falar hoje, compartilhar conosco a primeira parte dessa mensagem, que é por que querer agradar os outros é uma armadilha. Graças e paz, amados. Tentar agradar de uma forma negativa, em primeiro lugar, é uma armadilha, porque me faz perder a perspectiva do propósito de Deus para a minha vida. Não tem como eu agradar as pessoas e agradar a Deus ao mesmo tempo, se agradar as pessoas significa fazer tudo o que elas querem, fazer o que elas esperam de mim, porque Deus também espera algo de mim. A verdade é que são dois lados de uma mesma moeda. Se você ficar tentando agradar seus pais, agradar sua esposa, agradar seu marido, agradar todo mundo, agradar no trabalho, agradar na escola, agradar na igreja, se você for procurar de todas as formas ser agradável a todo mundo e satisfazer as expectativas que todo mundo tem ao seu respeito, você vai perder o propósito de Deus. Você vai deixar de conhecer o plano de Deus para a sua vida. É interessante que a gente fala para as pessoas, quando a gente está evangelizando, Deus te ama e Ele tem um plano para você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas a verdade é que Deus te ama e todo mundo tem um plano maravilhoso para você. Todo mundo quer algo de você, espera algo de você. E se você deixar isso se tornar um vício, se tornar um veneno na sua vida, você vai deixar de dar o amor que você precisa dar a Deus acima de todas as coisas. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os corações. Então, o mais importante aqui é entender que o nosso propósito na vida não é agradar de qualquer jeito a todo mundo, mas agradar principalmente, sobretudo, a Deus que prova os nossos corações. Em segundo lugar, tentar agradar a todos é uma armadilha, porque me impede de crescer na fé. É impressionante isso. A verdade é que quanto mais eu tento agradar as pessoas, eu perco a habilidade de crescer no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu estarei focado nas pessoas e não em Deus. É interessante que quanto mais valor, importância, espaço, influência eu dou às pessoas, mais elas crescem na minha vida e menos de Deus eu tenho. Por outro lado, se eu inverto e começo a dar mais valor a Deus, mais grandeza a Deus, mais exaltação a Deus, mais importância a Deus, mais autoridade e mais poder a Deus, mais de Deus haverá na minha vida e menos das pessoas. Então, esta é uma pergunta que você tem que se fazer e eu tenho que me fazer. O que importa mais para mim? A opinião das pessoas ou a opinião de Deus ao meu respeito? Em que eu devo confiar mais? Nas pessoas ou em Deus? João 5,44 diz assim: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? A pessoa que tem esse vício de querer agradar todo mundo, conforme a palavra do Senhor Jesus, ela não vai conseguir crer, porque ela está buscando glória humana e não a glória de Deus. Em terceiro lugar, tentar agradar a todos é uma armadilha, porque me leva a pecar. E essa é uma parte difícil da gente ouvir, mas a verdade é que quem tenta agradar todo mundo, todo tempo, acaba fazendo o que os outros querem, e às vezes a gente entra em maus lençóis. É o que acontece normalmente com adolescentes, com pessoas que estão na idade da juventude, se envolvem com amigos,
sabe, aquelas coisas de gangue, de gueto, de querer ser aceito, de ter que passar por provas, por testes de iniciação. Então a gente acaba cedendo à pressão do meio, a pressão do grupo, a pressão de alguém dentro de casa. Existem pessoas muito manipuladoras nos relacionamentos familiares. Sabe aquele filme Mamãe Não Quer Que Eu Case? Toda vez que o rapaz arranjava uma namorada, a mãe passava mal, a mãe desmaiava, a mãe dizia que estava tendo um ataque cardíaco, então o rapaz tinha que desistir. E ele dizia assim, não, minha mãe vai morrer, a culpa vai ser minha. Então tem muitas pessoas que por causa desse desejo de agradar aos outros, ou desse medo de rejeição, acabam pisando na bola e fazendo coisas que desagradam seriamente a Deus. Temos alguns exemplos na Bíblia que são muito fortes. Por exemplo, Pedro foi um dos discípulos tremendos de Jesus, esteve ali do lado dele, jurou estar com Jesus até a morte. Mas no momento que ele teve aquela situação em que ele estava ali na fogueira, o pessoal começou a questionar Jesus preso, se ele era um dos discípulos de Jesus, Pedro negou a Jesus. Lembra de Pilatos? Pilatos disse, eu não vejo erro algum neste homem, eu não vejo razão para condená-lo. Mas porque a pressão da multidão era grande, gritando, Barrabás, Barrabás, ele lavou as mãos e disse, se é o que vocês querem, é o que eu vou fazer. Lembra também de José? Ele estava ali, os seus irmãos resolveram jogá-lo numa cova, vendê-lo. E será que todos eles concordavam com isso? Um deles, chamado Rúben, não concordou com a atitude dos outros, mas não teve força diante dos próprios irmãos para dizer, isso está errado, eu não vou participar. Ele participou junto com os irmãos, acabou se calando e cedendo à pressão. Lembra os 12 espias que foram enviados à terra da promessa para lá espiar a terra e voltar com o relatório? Quando eles voltaram e chegaram diante de Moisés e do povo, 2 deles, Josué e Calebe, disseram, a terra é muito boa, nós vamos conquistá-la em nome do Senhor, mas 10 foram capazes de influenciar uma multidão inteira. As pessoas preferiram dar crédito à palavra daqueles 10 homens e se deixaram influenciar pela palavra negativa daqueles que não acreditavam na promessa do Senhor. Olha, quando você tenta agradar demais as pessoas e acaba cedendo, fazendo coisas que você sabe que são erradas, você paga um preço muito alto por isso. O último exemplo bíblico é o de Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas que depois foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. E um dos momentos mais dramáticos da experiência de rejeição de Saul está quando ele ouve uma palavra de Deus para destruir os inimigos do povo de Deus, e ele resolve não fazer isso para agradar as pessoas, a multidão, o povo. Em 1 Samuel 15, 24, diz assim, Saul confessou a Samuel, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes obedeci. Pergunta, em que áreas da minha vida eu estou tentando tanto agradar as pessoas ou satisfazer as suas expectativas que eu estou fazendo algo errado? Algo que eu sei que é errado, me faz mal fazer isso, mas eu estou preferindo a aprovação das pessoas do que a sua rejeição. Em quarto lugar, tentar agradar a todos é uma armadilha, porque faz de mim uma pessoa hipócrita. A verdade é que nós começamos a usar máscaras, nos tornamos camaleões, vamos nos adaptando às circunstâncias, e eu posso te dizer, não existe nada mais desgastante do ponto de vista da energia emocional do que você tentar encontrar a máscara certa para lidar com a pessoa certa no lugar certo. É um estresse. Pensa uma pessoa que está vivendo o tempo todo nessa armadilha. Ela fica exaurida, ela fica estressada, porque ela não está sendo ela mesma, ela não está sendo aquilo que Deus a criou para ser. Nós entramos num esquema de fingimento, de falsidade, num esquema de hipocrisia. Nós não somos aqueles que deveríamos ser, nós não estamos andando na verdade. Jesus sabia dessa tendência do ser humano. Em Lucas 16, 15, a parte A diz assim, Jesus lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. O medo de serem rejeitados os levava a rejeitar a própria verdade de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que vive o politicamente correto. As pessoas preferem dizer as coisas, fazer as coisas
que agradam a todos, ou que são comuns a todos, mas há um preço a ser pago por ser cristão numa sociedade como essa. Em 2 Coríntios 10, 18, diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. O que aprendemos com esse texto? Que integridade é mais importante que popularidade. Vamos dizer juntos? Integridade é mais importante do que popularidade. Olha, queridos, eu acho que essa devia ser a oração da gente essa semana. Dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor: Pai, em que área ou áreas da minha vida eu estou buscando a aprovação dos outros, popularidade, aceitação, reconhecimento, aplauso das pessoas, mas eu não estou me cuidando em saber se o Senhor está me aprovando, se o Senhor está me recomendando. Essa deveria ser a nossa oração essa semana. E por último, tentar agradar a todos é uma armadilha, porque cala o meu testemunho, porque silencia o meu testemunho. Há uma história interessante em João capítulo 9, que retrata muito bem isso. É aquele cego de nascença que foi curado por Jesus. Jesus curou um homem que era cego de nascença. E aconteceu algo que sua família deveria celebrar e todos deveriam festejar. Mas quando os fariseus foram questionar aquele rapaz: como é que aconteceu isso? É você mesmo? Estão dizendo que você era cego, que você nasceu cego, que você foi curado, nós não acreditamos nisso. Ele deu o testemunho dele. E então eles foram procurar os pais daquele homem cego. E quando confrontaram seus pais, os pais disseram: olha, a gente não sabe de nada, fala com ele lá, que ele já é adulto, ele mesmo pode se defender. E a Bíblia diz que eles fizeram isso porque eles estavam com medo dos líderes religiosos, com medo de perder o seu lugar na sinagoga, com medo de serem expulsos daquele grupo social, e por causa desse medo eles calaram a boca e não glorificaram a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim, acuados, acossados, intimidados, diante de algum de algum ambiente, de algum lugar onde nós estamos, e deixamos de testemunhar. Em João 7,13 diz: mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Em João 12, 42 e 43, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Às vezes ficar em silêncio é uma coisa boa, mas às vezes é pura e simplesmente covardia. Nós estamos nos acovardando e deixando de dar o testemunho da nossa fé. Pergunta para essa semana: que pessoas ao meu redor deveriam estar ouvindo falar de Jesus, mas por causa do meu silêncio, da minha omissão, elas não estão ouvindo o testemunho do Senhor na minha vida? Pode ser que ao ouvir sobre estas razões, porque é uma armadilha a gente tentar agradar as pessoas, você diga assim: pô, está falando de mim, esse aí sou eu, pelo amor de Deus, pastor, me ajude, o que eu tenho que fazer? Para a gente ouvir o antídoto da palavra de Deus para esse veneno, de como a gente pode ficar livre dele, em nome de Jesus, eu vou passar de novo a palavra ao pastor Carlos para ele concluir essa mensagem. Há momentos então que a gente quer fazer a coisa certa e não faz, porque nós ficamos preocupados com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Quantas de vocês já viveram uma situação ou conhecem alguém que começou, por exemplo, a fumar por causa da pressão do grupo? Porque não é possível que alguém ache gostoso o cigarro. Não é possível que alguém comece a falar: não, que coisa gostosa. Geralmente nós cedemos à pressão do grupo, e tantas outras coisas nós fazemos de errado por causa da pressão do grupo. Nós queremos ser aceitos pelo grupo. Quantos nós entramos em situações que são erradas, nós sabemos que são erradas, mas a pressão do grupo é tão grande, nós queremos ser politicamente corretos, socialmente aceitos, e acabamos fazendo a coisa errada. Conhece alguém assim? Você é essa pessoa, você viveu isso, você tem vivido isso? Como então lidar com esse veneno? Qual é o antídoto para esse veneno? Qual é a resposta? Como escapar da armadilha de tentar ser aceito, de tentar agradar todas as pessoas, custe o que custar? Custe o que custar. A resposta está entre as nossas duas orelhas. É a velha fórmula. A resposta está na nossa mente. Essa batalha começa aqui dentro. Não adianta você querer lidar com o sintoma sem cuidar da causa. Tudo começou aqui. A guerra começou aqui.
Pode ter começado na sua infância, quando você percebeu que você tinha recompensas quando você agradava seu pai e a sua mãe e as pessoas ao seu redor. E isso foi com você para a escola primária, foi para o high school, chegou até aqui. Lembram-se daquela fórmula? Tudo começa com um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude, que gera uma ação, que gera um hábito, que gera um caráter, que gera um destino. Você quer lidar com o destino. Qual é o destino aqui? O destino é alguém que tenta agradar a todo mundo. Você não vai conseguir resolver o problema lidando com o sintoma. Tem que voltar para o começo de tudo. Tem que voltar para o pensamento. Teve um pensamento errado, mentiroso, distorcido, que caiu aqui nessa mente e se transformou agora numa vida, num ser humano. Hoje você já passou pelo ensino básico, você já passou pela faculdade, você já é formado e você continua vivendo esse drama, essa luta de tentar agradar as pessoas ao seu redor, comprometendo muitas vezes as suas convicções. Então, o que eu gostaria de propor hoje é esse texto que eu citei no começo, essas palavras do Senhor Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero dar para vocês 6 verdades libertadoras, 6 verdades que precisam ser chamadas, que precisam ser evocadas para a nossa mente quando nós estamos lidando com uma situação que está nos pressionando a fazer ou a falar algo que não é a nossa convicção. Então eu gostaria que você memorizasse. Talvez você não precise, talvez você não tenha problema com isso, mas você pode conhecer alguém, ou você tem a responsabilidade de educar, de ensinar alguém, e você vai precisar ter isso para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, ou ajudar a si mesmo. Então, a grande luta é na mente, é aqui, Romanos 12, 2, que nos diz que nós devemos transformar-vos pela renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Para mudar a vida, você muda a mente. É uma questão de conceitos. Então vamos lá, o primeiro antídoto, ou então a primeira lembrança, são lembranças, são memórias que nós precisamos ter. A primeira delas: nem Deus pode agradar a todos. Vamos falar isso juntos? Nem Deus pode agradar a todos. E quem é maluco que quer fazer algo que Deus não pode fazer? Nós queremos agradar a todos ao nosso redor, só que nem Deus pode fazer isso. Você já parou para pensar que hoje tem gente orando para chover? E tem gente orando para ter um dia ensolarado? Tem gente orando ou então torcendo para o seu time ganhar, para o Flamengo ganhar. E tem um monte de gente torcendo para o Fluminense ganhar. Tem gente orando para o Corinthians ganhar. Tem gente orando para o São Paulo, para o Palmeiras ganhar. Um monte de gente aí no mundo, né, fazendo e pedindo para Deus, né, os mais fanáticos, ou alguma coisa assim, estão aí pedindo para Deus: Senhor, dá vitória para o Coringão, dá vitória para o Mengão, mas Deus não pode agradar todo mundo, é impossível fazer isso. E além do mais, tem uma questão muito importante que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós. Essa palavra ai significa más notícias. Ai de você quando todos os homens falam bem de você. O que isso significa? Significa que você não significa quase nada. Significa que você é um camaleão, significa que você é um covarde, significa que você não tem convicção, significa que você não crê em nada, significa isso. Ai de vós, quando todos estiverem dizendo eu gosto de você. Essa tentativa de querer agradar todo mundo é um grande problema, é uma grande armadilha, porque você vai se revelar, como o pastor Miguel disse, como um camaleão, como alguém que não tem convicções, não tem certeza de nada. Isso é um grande problema. Mas a primeira coisa que nós precisamos trazer à nossa mente, à nossa memória, é isso de que nem Deus pode agradar a todas as pessoas. E é uma grande ingenuidade querer fazer aquilo que nem Deus pode fazer. Você quer ser Deus? Nem Deus pode fazer o que você pretende fazer, o que você tem lutado para fazer nos seus relacionamentos. Segunda lembrança: eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Vamos falar isso juntos? Eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Por quê? Por quê?
Porque a felicidade é uma questão de escolha. A não ser que você escolha que a sua felicidade depende só da aprovação de um ou de outro, a felicidade é uma questão de escolha. Você decide aqui na sua mente. Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, aquilo que faz de você popular ou não popular, não pode ser motivo da sua felicidade. Até porque essa questão da popularidade é muito relativa. As pessoas mais populares que existem hoje, apenas 50% da América gosta dessas pessoas. Não é o país inteiro que gosta das pessoas. Você acha que o presidente Obama ou o presidente Trump, que a maioria gosta deles, sempre está dividido. Existe um grande grupo que gosta, outro grande grupo que não gosta. Os artistas também. Alguns gostam, outros não gostam. Os de Hollywood e os da música, os da televisão. É uma grande ingenuidade querer ser popular e acreditar que todo mundo gosta de você. Isso é um grande perigo. Então, a primeira lembrança, a primeira memória que nós devemos ter é essa, de que nem Deus pode agradar a todo mundo. E eu não preciso da aprovação das pessoas para ser feliz, porque eu não dependo disso para ser feliz. Isso é uma grande ingenuidade. Existe um texto bíblico que eu gostaria de ler agora, são palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim, em João 5, versículo 41, eu não aceito a glória dos homens. Vamos falar juntos? Eu não aceito a glória dos homens. O que Jesus estava dizendo é que a glória que vem, o aplauso, a aprovação que vem das pessoas, eu não preciso disso para ser quem eu sou e para fazer o que eu preciso. A minha felicidade não depende disso. Isaías 51, versículo 12, está escrito, vamos ler juntos? Eu mesmo, eu sou aquele que atende às suas necessidades emocionais. Deus é essa pessoa. E aí? Quando você olha para alguém e espera que essa pessoa faça de você alguém feliz, existe, primeiro, uma injustiça com essa pessoa, porque essa pessoa não vai conseguir, e existe um fato decepcionante para você, porque essa pessoa vai te frustrar. Então, primeiro, eu preciso lembrar que nem Deus consegue agradar todo mundo. Segundo, que a minha felicidade não depende da aprovação de alguém, de alguma pessoa, de algum ser humano. Terceira verdade que eu preciso lembrar, o que parece muito importante agora é apenas temporário. O que é muito importante para mim agora é apenas temporário. Isso é algo que nós devemos lembrar, porque muitas vezes nós vendemos a nossa alma, nós negociamos as nossas convicções por acharmos que aquilo que é temporário é eterno. Olha, uma das coisas mais inúteis que existe é o jornal de ontem. Uma das coisas mais inúteis. Uma notícia tem um tempo de vida, de validade de no máximo 24 horas. Quem aqui compra o jornal de ontem? Os historiadores, talvez, mas o ser humano comum não quer saber da notícia de ontem, nós queremos saber da notícia de hoje. A notícia de ontem foi temporária, foi boa para ontem, foi boa para alguns dias atrás, já não serve para hoje. Pensa agora, tenta lembrar, para alguns vai ser fácil, para outros não vai ser tão fácil. O que era importante para você na época do high school? Na época do colegial, do segundo grau, o que era importante para você? O que fazia você perder o sono? O que era? Se fulaninho iria te convidar para ir ao baile, ia gostar de você, se o seu time ia ganhar, se você ia passar no teste, o que era importante para você? O que te estressava naquela época? Se fulaninho ou fulaninha, né, se interessava por mim. O que isso vale 5 anos depois, quando você chegou no college? E o que isso vale quando você terminou o college? Isso já não vale nada. Foi muito importante, te estressou. E quantos de nós vendemos a nossa alma naquela época porque parecia que o temporário era eterno? Quantos aqui fizeram besteiras? Quantos aqui venderam as suas convicções porque lidaram com o efêmero, com o temporário, como se fosse eterno, como se não fosse acabar nunca? Nós precisamos, então, ter isso na nossa memória. Eu estou diante de uma situação agora que é temporária.
Nós estamos lidando um momento que é efêmero, que é passageiro. Nós não podemos vender a nossa alma e as nossas convicções, aquilo que nós entendemos como sendo a vontade de Deus para a nossa vida, por algo que é temporário. Não podemos fazer isso. Quantas vezes nós vendemos a nossa alma, nós vendemos o nosso coração, as nossas convicções, para satisfazer uma vontade que é imediata, que é temporária. Daqui a pouco aquilo não valeu nada e você fala assim, como eu fui idiota, por que eu fiz aquilo? Eu contraí uma enfermidade, eu acabei gerando uma situação que agora ficou irreversível, porque eu acabei cedendo a uma situação efêmera, uma situação imediata, temporária. Precisamos lembrar disso o tempo inteiro, nem Deus pode agradar a todo mundo. A aprovação das pessoas, a minha felicidade não depende da aprovação das pessoas ao meu redor, porque a felicidade é uma questão de escolha. E eu escolhi que não vão ser as pessoas que vão me fazer feliz. Isso é um problema muito sério. Nós já vimos com gente que acha que vai casar para ser feliz. Casamento não faz ninguém feliz. Nada faz alguém feliz. Existe uma pessoa que faz alguém feliz. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele foi homem, Ele se identifica conosco, com as nossas aspirações, com as nossas dores, com as nossas alegrias. Ele sabe e Ele conhece, ninguém pode ser mais solidário conosco em toda e qualquer situação do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro pensamento, a terceira anamnese, a terceira lembrança que nós devemos ter é essa, de que nós não podemos confundir o temporário com algo eterno. Nós não podemos lidar com o que é muito importante como se fosse algo eterno. Então, o que é importante para mim agora, é importante agora, mas não tem importância a longo prazo. Daqui a pouco não vai ter importância. As notícias de ontem foram importantes ontem, mas amanhã isso já não vai fazer muito sentido. Eu ouvi uma vez uma definição de maturidade que eu achei muito interessante. Assim, que maturidade é você chegar à conclusão que nem tudo que você considerava importante era importante e o que você não considerava importante é de fato importante. Porque o que vai fazer diferença na sua vida quando você estiver passando por um momento de grande fragilidade? Olha só essas palavras do Senhor Jesus. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16, versículo 15, na parte B. O que é de muito valor para as pessoas? Alguns exemplos. Sucesso, dinheiro e fama. Sucesso. O que as pessoas que você... Você conhece gente que você abre a boca e fala o nome de uma pessoa e fala, eu conheço. Conhece gente assim? Conhece todo mundo. Né? Gente importante. Não, eu conheço. Almocei com ele a semana passada. Ele me ligou ontem. Conhece gente assim? Tem um pessoal que você abre a boca, você pensa... Não, eu conheço. Eu sei quem é. O que isso... Oi? O que isso faz diferença quando depois que você morreu? E o dinheiro que você tem? O dinheiro que você tem é bom enquanto você está vivo. E talvez os seus herdeiros vão se beneficiar. Mas para você mesmo não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe o que vai fazer diferença? A diferença é como você conduziu a sua vida aqui. O caráter que você desenvolveu. O que vai fazer diferença aqui na eternidade é como você lidou com a grande questão, que farei de Jesus, chamado Cristo. Quando Jesus foi apresentado, como que você lidou com essa questão? É isso que vai fazer diferença. Depois. E fama. Fama. Sucesso, riqueza e fama. Você já parou para perceber que algumas pessoas dão a vida para ficarem famosas? Dão a vida para ficarem famosas. Depois que elas ficam famosas, elas começam a usar óculos escuros. Elas começam a usar óculos escuros e elas não querem aparecer, elas querem viver no anonimato. Uma vez eu estive na Califórnia, e aí um amigo que mora lá andou comigo e ele me levou a Beverly Hills, onde moram as celebridades. Não vi ninguém. Não vi ninguém, não aparece uma mosca, não aparece nada. Eles viraram celebridades, mas eles não querem aparecer. Para que ser famoso? Para que ter fama? Os caras dão a alma, eles fazem tudo para serem famosos. Aí depois que fica famoso, fica usando óculos escuros e se esconde. Se esconde no anonimato. Querem mudar o rosto, eles não querem...
Aí fica, né, fugindo de paparazzi, fica fugindo das pessoas. Buscou, depois se arrepende. Então, aquilo que é importante para os homens é detestável para Deus. É importante para os homens sucesso, riqueza, fama e tantas outras coisas que são realmente coisas muito absurdas e idiotas quando nós pensamos na questão de ser propósito para a vida, ser o fim para a vida. Em quarto lugar, nós devemos lembrar, eu só tenho que agradar a uma pessoa. Eu só tenho que agradar a uma pessoa. Eu tenho que aprender a viver para o público de uma pessoa só. E essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele disse isso. João 5, versículo 30. Vamos falar juntos? Pois não? O que Jesus estava dizendo é que eu vivo para a audiência de uma única pessoa, que foi aquele que me enviou. Se nós lermos os mandamentos, os mandamentos, eles começam dizendo, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura. O pastor Miguel falou sobre isso. Todas as vezes que você coloca algo ou alguém na frente de Deus, você faz esse algo ou alguém um ídolo. E você transforma esse algo em alguém que é maior do que Deus. Se a opinião de pessoas é mais importante e faz você mudar de atitude, se ela é mais importante do que a opinião de Deus, então essa pessoa se tornou, ou esse grupo se tornou o seu Deus. Você pode até frequentar uma igreja evangélica ou católica, seja lá o que for, você pode dizer que Deus é o seu Senhor, você pode dizer que Jeová é o seu Senhor, mas se a opinião das pessoas é mais importante do que a opinião de Deus, Deus não é o seu Deus, essas pessoas são o seu Deus. Eles se tornaram um ídolo e você tem prestado culto e reverência a essas pessoas, a esse sistema também. Isso é muito importante levarmos em consideração, porque eu fico vendo, quantas vezes eu vejo os cristãos serem politicamente corretos e venderem mesmo as convicções. Não existe nada da parte de Deus que sustente algumas afirmações que nós sustentamos para sermos socialmente aceitos. É muito importante pensar a respeito disso. Quem é o seu Deus? Eu vivo para o público de quantas pessoas? Jesus disse, o importante para mim é agradar aquele que me enviou. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele nos diz isso que nós vamos ler juntos. Acaso busco eu agora, vamos lá? Acaso busco eu agora O que o apóstolo Paulo, então, está dizendo é exatamente isso. Só temos que agradar a uma única pessoa. E em quinto lugar, um dia eu vou prestar contas da minha vida. Vamos falar isso juntos? Eu tenho que lembrar disso também. Haverá um dia, querendo ou não querendo, que eu vou ter que prestar contas da minha vida. Eu vou ter que dar conta, eu vou ter que dizer o que foi que eu fiz, como foi que eu agi diante das situações mais delicadas dessa vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 12 de Romanos, ele nos diz, vamos ler juntos? Assim, cada um em algum momento. E eu sou questionado, imagino que a maioria de vocês aqui são questionados a respeito de algumas questões delicadas na nossa sociedade. E se eu respondo isso com a minha consciência cristã, eu posso ser apedrejado, socialmente rejeitado, ou eu posso ser aplaudido, socialmente aceito. Eu posso ser politicamente correto, politicamente errado. Um dia eu vou prestar contas disso. Um dia eu vou prestar contas disso. E isso é muito importante para mim. Quando pessoas perguntam coisas para mim, como por exemplo, vida sexual fora do casamento, adultério, o que você pensa a respeito desse assunto? Eu tenho uma opção de ser liberal, de ser antibíblico, ou então de ser conservador e ser bíblico. Eu tenho essa opção. Como é que eu decido sobre casamento homossexual? Como é que eu decido a respeito dessas questões éticas polêmicas do nosso tempo? Eu decido da seguinte maneira. A primeira, são 3 coisas que acontecem comigo. Para eu responder. Eu pago um preço muito caro. Inclusive, eu estou pagando um preço agora, nesse exato momento que eu estou pregando sobre esse assunto.
É o preço da rejeição. Essa pregação é uma pregação que traz esse tipo de resultado final. Você é aceito ou você é rejeitado. Mas aí eu penso primeiro, eu penso no preço que Jesus Cristo pagou por mim. Eu penso na cruz de Jesus Cristo. Ele não teve vergonha, ele não teve acanhamento, ele não titubeou. Ele foi até a cruz e passou por tudo aquilo que nós vimos há pouco tempo, agora na Páscoa. Pensou na tortura de Jesus, na humilhação de Jesus. Nós pensamos naquele fato de que Jesus se tornou homem. Ele se tornou homem. E ele continua naquela mesma forma, aquele ser imortal, eterno, se transformou em um ser humano, ressuscitou na mesma forma e ele tornou-se eternamente desse jeito. Eu penso nisso, no sacrifício da cruz. Foi um preço muito alto. Eu penso nisso, isso é importante. A segunda coisa que eu penso é que um dia eu vou prestar contas. Um dia eu vou estar diante de Deus e Deus vai falar assim, Carlos, como é que foi aquele negócio que você respondeu para aquelas pessoas todas naquela reunião lá, na escola, naquela entrevista, naquela situação? Aquilo que você respondeu, você sabe, não é? Não foi uma questão de ignorância. Por que você me traiu? Aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por que você me rejeitou naquele momento, naquela situação? Primeira coisa que eu penso é na cruz. Eu penso na cruz e no sacrifício de Jesus Cristo. A segunda que eu penso é nessa questão que um dia eu vou estar diante de Deus. E a terceira foi aquilo que o pastor Miguel falou agora há pouco. É mais importante para mim integridade do que popularidade. Ele falou e vocês repetiram. E teve gente que disse amém aqui. É mais importante integridade do que popularidade. O que é mais importante para você diante de Deus? Se você for íntegro, pode ser que você perca muita popularidade. Mas a popularidade é uma grande armadilha. Vocês sabem disso. A popularidade é para um grupo específico. É por um tempo de vida também. Não é sempre que aquelas convicções e opiniões serão populares. Elas têm um tempo de vida. Então, a quinta lembrança é essa, que eu vou prestar contas da minha vida. E em sexto lugar, a sexta lembrança é que Deus me formou para eu ser eu mesmo. Eu sou eu. Eu não sou Tom Cruise, eu não sou Brad Pitt, eu não sou o Chester, eu não sou o Claudinho, eu não sou... E vocês não são também. Eu sou eu. Eu tenho que ser quem Deus me fez para eu ser. Eu não tenho que ter as convicções, eu não tenho que ter a aparência, eu não tenho que ter nada. E você também não tem que ser igual a mim. Agora, é muito importante pensar a respeito disso, porque eu tenho que ser aquilo que Deus me fez para ser. Filho de quem eu sou, com a história que eu tenho, com as convicções que eu tenho. Eu não tenho que ser o que as pessoas estão dizendo para eu ser. Eu não posso viver com essa intenção de querer agradar as pessoas. Existe uma expectativa muito grande, existe o tempo inteiro. As pessoas querem que o pastor seja desse jeito, que o Carlos seja desse jeito. Minha esposa gostaria que eu fosse assim, as minhas filhas também, os meus amigos também, o mundo inteiro. Agora, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. E nesse sentido, houve uma vez que eu disse assim, isso aconteceu há muito tempo, eu tomei uma decisão na minha vida, e a minha decisão foi seguir a Cristo. Eu tomei essa decisão, eu era muito novo. Quando eu fiz isso foi uma decepção para o meu pai, na ocasião. Ele não ficou feliz. Porque essa minha decisão de seguir a Cristo envolvia uma decisão de seguir uma carreira ministerial, de abandonar tudo que eu fazia naquela época. Foi uma grande decepção. Mas eu fiquei com aquele texto que fala que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Há alguns momentos da vida isso acontece. Eu não sei o que vai acontecer com a vida dos filhos de alguns de vocês. Pode ser que alguns dos nossos filhos vão tomar uma decisão. Eu vou dar a minha vida pelo Evangelho. Eu vou dar a minha vida pelo Evangelho. O que isso significa? Significa que eu vou mudar agora para um país fechado. Talvez eu vou mudar para a Coreia do Norte. E eu vou viver lá. E eu vou morrer como um mártir. É isso que você sonhou para o seu filho?
Possivelmente não. Muito possivelmente não. Talvez você sonhou com uma carreira brilhante. Médico, engenheiro, eu não sei o quê. Mas Deus fez os nossos filhos do jeito que Ele quis, para um propósito que é dele. E nós não somos donos dos nossos filhos. Deus é o dono dos nossos filhos. Deus é o dono dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam parecidos conosco. Mas a gente tem que trabalhar para que eles sejam parecidos com o Pai, com o dono dele. Nós temos que trabalhar para imprimirmos na vida dos nossos filhos e filhas o caráter de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão como pais e como mães. Eu gostaria então de rapidamente rever com vocês essas 6 lembranças que nós devemos ter. Vamos falar juntos? Primeiro, nem Deus pode agradar a todos. Eu não preciso da aprovação para ser feliz. Um dia eu vou... E eu tenho que ser... Amém. Vamos ficar de pé? Meu desejo, a minha oração é que Deus possa te abençoar e que Jesus Cristo possa te ajudar em meio aos desafios que você tem nos seus relacionamentos. Nós vamos orar nesse momento e eu quero convidar para vir aqui vocês que estão aqui hoje, que vieram para cá trazendo no coração algum tipo de preocupação, de ansiedade, de desgaste, no que diz respeito aos seus relacionamentos, no que diz respeito à sua vida pessoal. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós temos ouvido Deus, o que Deus tem feito. Talvez alguns de vocês ainda não chegaram aqui para dizer, olha, Deus respondeu a minha oração. Mas você tem certeza de que Deus está vivo e ativo, de que Ele vai poder te socorrer e te ajudar. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui nesse momento, para que nós possamos concluir esse tempo com uma oração, colocarmos diante do Senhor a nossa vida, colocarmos diante do Senhor o nosso clamor. Durante esse cântico, quero que você venha até aqui, traga a sua família, traga seus filhos, traga o seu trabalho, traga a sua saúde. E nosso Deus é um Deus que é bom e que responde às nossas orações. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir é tudo que eu mais quero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.
meu coração. Amém, amém, amém. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez que o Senhor permite estarmos reunidos. Eu te agradeço, Deus querido, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Agradeço pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Deus amado, eu oro nesse instante pedindo que agora o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Abençoa, Senhor, essas vidas, abençoa esses corações. Eu não tenho poder para mudar a mente de ninguém. Eu não tenho poder para alterar o coração nem a história de ninguém. Mas eu oro, peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas aqui. Eu não sei, Deus, o que foi programado. Eu não sei, Deus, o que foi configurado na alma, na mente. Mas eu oro pedindo, Deus, que essas pessoas possam experimentar uma transformação de vida que nasce a partir da renovação da mente. Peço que o Senhor abençoe. Abençoa, Deus, a família, abençoa a casa, abençoa o trabalho, abençoa a saúde do relacionamento conjugal. Ó Deus querido, eu oro nesse instante pedindo que o Senhor manifeste o teu poder de uma forma que só o Senhor pode manifestar na vida dessas pessoas aqui. Deus, eu não conheço, Deus, esses corações, eu não conheço essas histórias, tem gente que não sei nem quem é o nome, mas o Senhor sabe e o Senhor se identifica. O Senhor é um Deus que pode curar, o Senhor é um Deus que pode restaurar. Eu oro, Deus, pedindo que haja espaço, haja lugar para que o Senhor possa mudar. Ó Deus, se está faltando vida, eu oro, Deus, pedindo que o Senhor ressuscite a vida. Se morreu, Deus, um relacionamento, eu oro pedindo que haja ressurreição, que o Senhor venha do céu, que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor abençoa, Deus, a vida desses homens, dessas mulheres. Abençoa, Deus querido, a vida dos nossos jovens, dos nossos filhos. Abençoa a nossa família. Ó Pai amado, obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada um de nós que viemos aqui. Eu oro nesse instante, pedindo que o Senhor confirme a Tua palavra, que o Senhor confirme o passo de fé que foi dado nessa tarde. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, todas as nossas impossibilidades, tudo aquilo, ó Deus, que nos limita, e pedimos, Deus, que o Senhor seja o Deus do impossível, o Deus que não tem limites, que o Senhor, ó Deus, que Ele nos surpreenda, como só o Senhor pode surpreender. Obrigado, porque o Senhor é Deus que ouve a nossa oração. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos atende, que não está com o braço encolhido, não está com o ouvido tampado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus, Emanuel, é o Deus que está conosco. Obrigado por essa tarde, obrigado por cada um de nós. Despeça-nos, Senhor, debaixo da Tua paz, da Tua bênção, da Tua proteção. É a nossa oração, agradecidos, no nome sagrado e poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana na graça, na paz do Senhor Jesus. Não deixe de tomar um café conosco. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Pessoal, por favor,